Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pabline e a gente vai falar hoje sobre indústria da construção civil. Mais especificadamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa indústria, né? Qual foi a nossa perspectiva histórica, qual que é o nosso momento atual devido à pandemia e quais são as nossas expectativas. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem que tentar entender o que é uma indústria. Uma indústria é toda atividade humana que pega a matéria-prima, transforma essa matéria-prima e no fim ela tem um bem, produto ou serviço que pode ou não ser comercializado. Tá bom. E aí, a construção civil é uma indústria? Vamos pensar. A construção civil é uma atividade humana? É. Ela pega matéria-prima e transforma essa matéria-prima? Transforma. Ela fica tendo um produto no final? Fica, que é a nossa edificação, a nossa obra. E no fim, esse produto pode ou não pode ser comercializado. Pode ou não ser comercializado. Então, a construção civil é uma indústria? Sim. Mas ela é uma indústria seriada? O que significa ser uma indústria seriada? Significa, a grosso modo, que segue uma linha produtiva, uma etapa produtiva, garantindo que as conformidades aconteçam e que sempre saiam exatamente do mesmo jeito. Então, as etapas elas não mudam. E aí eu te pergunto, na construção civil a gente consegue sempre seguir exatamente a mesma ordem de produção, garantindo sempre o mesmo resultado final? Nem sempre, né? Assim, temos algumas exceções? Lógico, porque pensar em construção civil é muito amplo. Por exemplo, se eu pensar numa indústria de blocos de alvenaria estrutural, essa indústria ela tem uma produção seriada? Provavelmente sim. Ela segue sempre as mesmas etapas, ela tem uma linha produtiva, ela não fica mudando, sempre sai com o mesmo resultado, porque a gente quer uma conformidade no nosso produto final. Então, essa indústria ela é uma indústria seriada da construção civil. Mas pensando no geral, a construção civil é uma indústria, mas geralmente não é seriada. E aí a gente tem que pensar sobre a industrialização da construção civil. A industrialização por si só na construção civil é o emprego mecanizado, racional e pré-fabricado de materiais, meios de transporte e técnicas construtivas, buscando conseguir uma melhora na produtividade. Então tá, mecanização mais racionalização mais pré-fabricado gera industrialização. O que é mecanização? É o emprego de equipamentos, de automatização no nosso processo construtivo para poder melhorar a nossa produtividade. Então a gente quer o quê? Reduzir o nosso tempo e melhorar a nossa qualidade para aumentar o nosso lucro. Por exemplo, antigamente a gente subia material de um andar para o outro com aquele elevadorzinho, né, puxando com corda. Hoje em dia a gente usa o quê? Usa guindaste, usa elevador automatizado, usa coisas desse tipo. Racionalização é a mudança do processo organizacional, ou seja, a gente muda as nossas técnicas, muda a nossa organização para reduzir as nossas perdas. Perda de quê? Perda de material, perda de atividade humanos, perda de tempo, perda de dinheiro. Então, por exemplo, quando a gente usa construções modulares, que a gente reduz os cortes, reduz a geração de resíduos, reduz o tempo que a gente leva para construir. E o emprego de pré-fabricados, que é quando a gente reduz a produção em loco. A gente começa a receber cada vez mais materiais e equipamentos que já vêm prontos até certo ponto, e aí a gente só finaliza, a gente acaba de montar, a gente acaba de colocar, né? E faz o acabamento geral. E o que a gente ganha com isso? A gente aumenta de novo, né? Sempre buscando aumento da nossa produtividade. E aí a gente também aumenta a nossa qualidade, porque geralmente esses materiais pré-fabricados, eles vêm de uma indústria, lembra lá do exemplo da indústria seriada dos blocos de alvenaria estrutural? Eles vêm de uma indústria que tem mais controle de qualidade produtiva, então eles já chegam prontos, a gente reduz o espaço que a gente precisa dentro do nosso canteiro de obras, a gente reduz o número de mão de obra que a gente precisa dentro do canteiro, e aí a gente aumenta a nossa produtividade, buscando também aumentar a nossa qualidade e o nosso lucro. E aí alguns números da construção civil.
A construção civil ela existe há mais de 6.000 anos, sendo que as pirâmides do Egito são consideradas as primeiras grandes obras civis que nós temos, e elas foram construídas entre os anos de 2.800 e 2.400 a.C. Além disso, o salário do engenheiro civil ele passou por alguma evolução nos últimos anos. Ele estava de R$ 7.488, com uma jornada de 42 horas em 2018. Passou para 7.752, numa jornada de 41 horas em 2019. Em 2020, que foi o nosso ano da pandemia, um ano extremamente atípico, ele caiu para R$ 6.977 e manteve a jornada de 41 horas. Além disso, a gente tem um total de 1,5 milhão de profissionais formados em engenharias no geral, sendo que a engenharia civil é o ramo que mais tem profissionais formados, tendo um total de uma média de 273 mil engenheiros civis ativos hoje no mercado. E por que a construção civil ela é tão importante? Ela movimenta, o setor da construção civil, ele movimenta muitos outros setores. A construção civil, ela não anda sozinha. Então, quando a construção civil ela está aquecida, a gente também está aquecendo o setor de produção de matéria-prima. A gente está crescendo as indústrias que fazem os nossos insumos. A gente está crescendo o setor alimentício, o setor de meios de transporte, o setor de estradas. Então, o comércio local de onde está tendo uma obra. Então, a gente aquece muitos outros setores junto conosco. Por isso que é tão bom aquecer a indústria da construção. Ela representa um total de 52% do investimento total que se faz, né, em diversos setores. Além disso, 7% da população ela é registrada diretamente no setor da construção, sem considerar esses outros que eu já elenquei para vocês que a gente consegue aquecer também. E para cada R$ 1.000 que a gente investe no setor de construção, 853 voltam diretamente para a economia do país. Economia, né, do local onde essa construção está instalada. E aí, eu quero falar com vocês de um indicador que é um dos principais indicadores do potencial da economia de um país, que é o PIB, e que a gente vai falar bastante nele, principalmente nesse capítulo. Quando eu pergunto PIB, com certeza eu vou falar assim, gente, vocês sabem o que é PIB? Vocês vão gritar assim pra mim, Produto Interno Bruto, professora! Então, né? Eu também decorei isso na oitava série, galera. Professor de geografia também falava disso comigo. Mas vocês sabem de verdade o que quer dizer PIB? O PIB é a soma de toda a riqueza que é produzida por um país num determinado tempo. Geralmente a gente fala do PIB anual. E o que é essa riqueza? É tudo que a gente produz de bens, produtos e serviços. Então, vai desde o pãozinho da padaria até um apartamento de luxo, até a matéria-prima que a gente está exportando para ser beneficiado em outro país. Por isso que é tão importante, é um indicador tão bom, quer dizer que a gente está produzindo economia, digamos assim, está produzindo dinheiro. E o que influencia o PIB? Principalmente é o consumo da população, os investimentos das empresas, os gastos do governo e as exportações. Sendo que as exportações, até voltei aqui para falar isso, as exportações elas são duplamente boas. Por quê? Tanto a gente está produzindo para exportar, né? Então, só de produzir a gente já está crescendo o nosso PIB, quanto que quando a gente exporta, quem está comprando da gente é outro país. Então, a moeda que vem, o preço que eles pagam, estão vindo de fora. A gente está conseguindo colocar mais dinheiro dentro da nossa economia. Não é só o dinheiro que nós já temos aqui que está rodando. A gente está trazendo dinheiro de fora e nos enriquecendo. Por isso que é tão bom. E aí eu quero mostrar isso daqui, ó. Esse gráfico é o número, né, de empregos com carteira assinada que nós tivemos entre 2003 e 2013, diretamente ligado ao setor da construção. Olha o que aconteceu aqui entre 2003 e 2013. Em 2013, a gente tinha 1.200.000 pessoas empregadas diretamente no setor da construção. Em 2013, esse número tinha passado para 3.400.000. Quase que triplicou. Olha o tanto que cresceu. E, de novo, emprego com carteira assinada, né? Ele é muito bom, porque a pessoa tem os seus benefícios, ela tem uma garantia de quanto que ela vai receber no fim do mês. E isso permite com que ela compre mais coisas. Ela, tipo assim, ela tem mais...
uma margem maior de mudança de poder aquisitivo. Além disso, o nível desses empregos, eles acompanham diretamente também o crédito habitacional que o país está proporcionando. Então, a facilitação do crédito imobiliário no geral, mas o crédito habitacional especialmente, ele vai diretamente ligado com o aquecimento da nossa economia do setor de construção. E aí a gente teve dois grandes picos desse aquecimento. Um aconteceu lá na década de 80, que foi quando o governo facilitou bastante a compra de casas utilizando o FGTS. E aí, talvez os avós, os pais de vocês compraram casas nessa época. E o segundo grande incentivo que nós tivemos foi agora em 2013, mais ou menos, na verdade em 2010, 2009, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, em que o governo federal facilitou o acesso ao crédito habitacional para populações que tinham baixa renda, incentivou isso. E aí muita gente conseguiu comprar nessa segunda onda. E quando a gente tem gente comprando, a gente vai produzir. E quando a gente produz, a gente aumenta a nossa oferta de empresas, de empregos. Além disso, gente, vamos ser sinceros, né? A casa própria, querendo ou não, ela tá um pouquinho tá fixa aqui no brasileiro. A gente sabe, eu sei, vocês já ouviram falar disso com certeza, que comprar casa, comprar imóvel não é bom investimento. Se você deixar rendendo em certos investimentos que tenham uma certa que são seguros, você vai render muito mais, os seus juros, lá. Gente, eu sei disso. Vocês sabem disso. Mas vamos ser sinceros? Ai, vai me falar assim, você tá perdendo dinheiro de comprar casa. Não tô nem aí. Porque, querendo ou não, eu fui criada com uma mentalidade que falam assim. Meus pais sempre falaram comigo assim. A casa é sua, não importa se perde dinheiro ou se não perde. Você, ninguém nunca vai te tirar dali. A casa é sua, o dinheiro é seu. E eu também fui criada com essa mentalidade. Então, quando a população brasileira, no geral, tem acesso a um crédito habitacional, ela tende a pegar o crédito e comprar. Fora que a gente tem um segundo critério, né? Todo mundo adora falar assim, que você deixar o dinheiro rendendo, com quanto rende, você paga o aluguel. Tá, o dia que eu conseguir ter 1 milhão na conta, aí beleza, eu deixo lá pra render e pagar o aluguel com esse dinheiro, né? Porque a única coisa que eu tenho agora é alguma coisinha ali na poupança e no fim eu tô pagando aluguel que poderia ser o preço da minha prestação. Esse é o pensamento da maior parte dos brasileiros. Então, o que aconteceu? Nossa perspectiva histórica. Em 2010, a gente estava com um cenário macroeconômico muito favorável. A gente estava com a valorização do petróleo e dos commodities, que são as matérias-primas. E como vocês já devem saber, o Brasil, ele é um país que ele faz o seguinte, ele produz a matéria-prima, aí ele vende a matéria-prima barata para outros países. Esses outros países compram, beneficiam essa matéria-prima, transformam em produtos e vendem os produtos de volta para a gente. E aí a gente vendeu a X e compra de volta a 5x o que estava produzido aqui. Tá bom, não vamos entrar nessa conta aí não. Acontece que quando as commodities estão valorizadas, pelo menos a gente está vendendo mais caro. E de novo entra aquela história da exportação, né? O dinheiro que vem da exportação é um dinheiro que vem de fora e ajuda a aquecer a nossa economia. Além disso, a gente houve uma recuperação de emprego que estava acontecendo ali, o PIB brasileiro estava crescendo, automaticamente o pessoal tinha mais dinheiro gera mais emprego e por aí vai. A gente teve uma maior oferta de crédito, que eu já contei para vocês, e uma elevação do nível de confiança, tanto de investidores que tinham dinheiro guardado e quiseram investir no Brasil, porque o Brasil estava passando confiança, quanto por pessoas que tinham dinheiro guardado e quiseram gastar o dinheiro porque estavam com confiança de que não iam perder o emprego, que não estava vindo nada muito demais pra gente. E aí, o resultado disso foi que o Brasil cresceu 7,5% do seu PIB, ficando no terceiro lugar de países que mais cresceram o PIB em 2010. Com um adendo. O que aconteceu em 2009? A crise imobiliária dos Estados Unidos. E como que foi mais ou menos essa crise imobiliária? Gente, economia não é meu forte, tá? Isso aqui é uma pinceladinha que eu tô querendo fazer com vocês. Então, essa crise imobiliária foi que foi emprestando crédito para mais pessoas, essas pessoas foram pegando esse crédito, financiando imóveis cada vez mais caros. E aí, quando estourou a bolha, tinha imóvel que a pessoa achava que estava valendo 2 milhões, tá? Mas ninguém comprava e a pessoa não tinha mais dinheiro para pagar o seu financiamento. E aí houve o crash, né, da bolsa imobiliária, da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou em crise. Por isso que ele nem aparece aqui nessa contagem.
O PIB de 2010, então, cresceu 7,5% e o PIB da construção civil, ó, cresceu 11,6%. A construção civil estava bombando. Todo mundo estava comprando imóvel, estava construindo imóvel e a gente estava bombando total. Em 2011, a economia brasileira começou a dar alguns sinais amarelos, que era para poder acender o alerta. Houve a diminuição da taxa de crescimento do PIB brasileiro. Houve a retirada dos estímulos fiscais que faziam com que multinacionais quisessem vir para o Brasil. E quando a multinacional ela recebe um monte de benefício para poder vir para cá, né, gente? Elas não vêm de graça, não. Mas quando elas vêm, elas investem dinheiro aqui, elas constroem aqui, elas oferecem emprego. Com a retirada dos estímulos fiscais, essas multinacionais começaram a dar preferência para ir para outros países e aí houve a retirada desses estímulos, consequentemente veio menos indústrias para cá. E houve uma alta da inflação, que subiu 6,5%, subiu para 6,5%. E aí o Banco Central, para tentar controlar essa inflação, eles diminuíram a oferta de crédito, enrijecendo a concessão dos mesmos por parte dos bancos. Então, o PIB brasileiro em 2011 ele cresceu 3,9% e ele foi do terceiro lugar para o quarto lugar. Então, ele não cresceu tanto. Em 2012, as perspectivas externas elas não estavam mais favoráveis aqui para o Brasil, não. Houve a diminuição do índice de confiança externa de investidores, estava todo mundo ali pensando, opa, esse Brasil aí está dando muito crédito imobiliário, será que é por isso que a economia tá crescendo? Será que vai acontecer com ele igual aconteceu com os Estados Unidos? Então, estava todo mundo meio desconfiado. Além disso, houve um aumento da aversão a risco. Então, as pessoas já estavam assim, nossa, será que vai ter problema de desemprego? Nossa, será que o Brasil é bom de investir? Então, ninguém estava querendo correr grandes riscos, não. Houve a crise fiscal europeia. Então, a gente também diminuiu nossos índices de exportação e gente de lá não estava querendo muito investir, não, porque eles estavam passando por uma crise. Houve uma redução no ritmo da recuperação lá dos Estados Unidos, que tinha caído lá em 2009. Aí em 2010, 2011 ele começou a recuperar muito rápido, chegou em 2012 e começou a ficar mais estável. E houve uma queda da cotação, ou seja, dos preços de petróleo e commodities. E aí, então, o que a gente exportava para fora começou a valer menos. Resultado disso, a gente ainda conseguiu continuar com uma economia mais ou menos, mas o que girava a nossa economia principalmente era o crédito que nós tínhamos no mercado. Então os bancos ainda estavam emprestando dinheiro para as pessoas, mesmo que numa velocidade menor, já que desde lá de 2011 ele tinha dado uma diminuída. O PIB brasileiro cresceu 1,9%, ficou em quinto lugar do mundo. A construção civil, a partir desse financiamento imobiliário, ela ainda estava crescendo, ela estava rolando, porque estava vendendo, estava produzindo. E ela estava movimentando também o setor de produção de insumos. Então, o setor de produção, mas ele começou a decair, isso aí já é mais um sinal amarelo. Em 2011, ele cresceu 11,9%, enquanto que em 2012 foi só 1,4%. Então, rufem os tambores. Chegou 2013. Ano da retomada, tudo tava com bom sinal, tava parecendo que ia crescer, e aí houve assim uma mudança total. O Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo e Olimpíadas. E o que aconteceu com isso? O governo federal precisou injetar dinheiro na economia porque precisava construir os estádios, os alojamentos, hotéis, reformar as estradas. Então estava investindo porque ia receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas, os olhos do mundo inteiro estariam voltados para o Brasil. Só que em contrapartida, o mercado mundial, ele não estava tão aquecido assim não. E a China, que era um dos nossos maiores compradores, eles não estavam querendo comprar muita coisa, estavam até mudando de país que estava comprando, então a gente estava exportando menos. O que estava girando a nossa economia era principalmente o nosso próprio dinheiro, que estava sendo injetado pelo governo. O PIB brasileiro cresceu para 3% e ficou em terceiro lugar dos que mais cresceram no mundo. E aí, sinais de alerta. Expansão do crédito imobiliário versus captação da poupança.
tava tendo muito crédito. Crédito é um empréstimo, gente. A pessoa tá pegando ali com a perspectiva de que ela vai pagar em prestações. Então as pessoas estavam pegando muito dinheiro emprestado, mas mas não estava condizendo com o quanto de dinheiro estava sendo guardado. Então as pessoas estavam gastando mais, guardando menos. E o que é esse problema? Vou explicar esse problema junto com o segundo índice de alerta, que é o preço dos imóveis versus a renda das famílias. As pessoas estavam assim, com prestações de crédito no geral, muito apertadas, muito altas para o quanto que elas tinham de renda. Então, uma família que tinha 10 mil de renda estava com prestação de crédito, vou falar imobiliário, mas era uma prestação de crédito, de 6 mil reais. Então, ela pagava 6 mil, ficava com 4 mil para pagar suas outras contas e guardar dinheiro. Qual que é o problema disso? O problema disso é que estava com tanto por cento já, né, tipo 60% ocupado ali, que qualquer coisa que acontecesse da economia, da renda dessa família que caísse, já ia diretamente conseguir, não iam mais conseguir pagar todas as contas. Imagina uma família que ganhava 10 mil baixar para 8, mas tinha uma prestação de 6 mil, com 2 mil você não paga suas contas, então você já não consegue pagar suas contas de 6 mil. Percebem o perigo? As famílias estavam se endividando, na verdade, porque isso daí já é uma perspectiva de endividamento. Estava ficando muito, muito alto, que foi exatamente o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Também faltava mão de obra qualificada. E o custo do trabalho, ele estava muito alto, porque como a mão de obra não era qualificada, a pessoa gastava muito mais tempo para fazer o mesmo serviço. Então, pagava-se para ela caro por uma produtividade que não estava compensando. E aí a construção civil após 2013, o que aconteceu? Queda nas vendas no mercado imobiliário, redução do número de lançamentos, porque um monte de coisa, vocês lembram? Que até prédio que foi feito para alojamento entrou para vender depois. Então, se você tem coisa para vender e não está vendendo, você não vai construir mais, né? Você tem que vender o que está ali. Teve o fim da obra da Copa, então parou de injetar dinheiro. Teve o escândalo da Lava Jato, que pegou mal tanto para os brasileiros quanto para o mundo ver no Brasil. Foi tipo assim, terra de ninguém, né? Jesus amado, o que está acontecendo ali? E houve a crise fiscal. Então, entre 2014 e 2017, o PIB da construção registrou uma queda de 20%, que foi a segunda maior queda desde 1948. Além disso, o emprego de carteira assinada, que lá no começo da nossa aula eu mostrei para vocês que de 2003 a 2013 cresceu horrores, então tava aqui, ó, nesse auge em 2013, a partir de 2013, ó, só foi caindo, 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 despediu mais de 1,2 milhão de pessoas entre 2013 e 2017, ficando no mesmo patamar que a gente tinha lá em 2009. E aí veio as perguntas que vocês ouviram e que vocês provavelmente se fizeram, né, quando vocês entraram na faculdade, que isso aqui foi, a gente tá lá em 2017. A crise vai passar? Quando que ela vai acabar? O mercado tá melhorando? Será que eu devo continuar? E aí? Isso foi em 2017, a gente já tá em 2001, 2021. Vocês já responderam essas perguntas? É sobre elas que a gente vai falar no próximo vídeo. A gente vai falar sobre as perspectivas atuais e as nossas expectativas futuras. Até mais, gente!